Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, no versículo 1 a seguir, a palavra diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançar suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Esse texto aqui desta viúva pobre, conhecida como oferta da viúva pobre, também está registrado em Marcos capítulo de número 12 ao versículo 41. Então se encontra registrado 2 vezes na Bíblia. Isso também nos enfoca que Jesus tem interesse de nos ensinar, não é verdade? E eu gostaria aqui ressaltar alguns pontos a qual me chama a atenção dentro desse texto, né? Primeiro aí nós vemos que Jesus ele observava, os olhos de Jesus estavam fixados naquela celebração, daquele momento onde no templo estava ali recorrendo às oferta para o tesouro, para a casa do tesouro. Então, nós entendemos aí que Jesus está com seus olhos fixados em nós. Claro que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre todos. Só que em especial, quando o povo de Deus se reúne, os olhos dele, a atenção de Deus, Deus coloca os olhos fixados, observando o que nós estamos fazendo, não somente em relação à questão de dar ou de ofertar, como aqui está ressaltando esse texto, mas eu quero ressaltar esse ponto: os olhos do Senhor estão fixados em nós. Observa-se, preste atenção, os olhos do Senhor estão fixados em ti. Outro ponto que também nesse texto eu gostaria de ressaltar também, que aqui fala que ali o povo estava dando, né? Era um momento que todos traziam suas ofertas, entende? Era um momento que todos passavam à frente no grande templo, e disse que Jesus ali, ele estava observando, ele olhava justamente, ele levantou os olhos e viu que todos davam ofertas ali. Então ele está observando de que forma nós damos, entende? O que nós estamos dando, de que forma nós estamos fazendo isso, se estamos fazendo isso com entendimento, se nós estamos sabendo o que estamos fazendo e de que maneira estamos fazendo. Também se está registrado aqui que era uma viúva pobre, também aí dá para entender que Deus está olhando também de que forma nós estamos dando ou ajudando aos pobres, se é que nós ajudamos os pobres. Esse texto ressalta isso, de que forma eu estou ajudando os pobres, se eu estou ajudando aos pobres ou não, entende? O que estamos dando aos pobres? Porque aqui está registrado, falando de uma viúva pobre, né? Ele olha de que damos pouco ou muito, que diz que aí fala que havia os ricos, havia pessoas pobres, aonde estava essa viúva no meio, e disse que fala que os ricos, as pessoas com grande posição, dava do que lhes sobrava. Só que diz que essa viúva pobre deu as suas 2 pequenas moedas. Então, aí nós possamos ver que ele estava olhando também se estava dando pouco ou muito, porque ele viu que eram as 2 pequenas moedas, e ele viu também que os ricos
dava em grandes quantidades e que dava do que sobrava, mas diz que a viúva deu suas 2 pequenas moedas. Então, essas 2 pequenas moedas, nós trazendo hoje para a nossa atualidade, possamos falar ou de 1 centavo, ou de 5 centavos, ou de 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, R$1, R$2, certo? Na nossa atualidade de hoje. Então, aqui nós vemos que Jesus estava olhando a quantidade. Entende? A quantidade, se dava pouco ou muito. Agora, não que ele estava fixado nas quantidades. Entende? Ele olhou sim a quantidade. Pensa que Deus não olha a quantidade do que nós fazemos? Ele está de olho nessa quantidade. Porque se você observar na parábola dos talentos, disse que ele deu um talento, a um outro 2 talentos, a um outro 5 talentos. Então aí nós vemos números, entende? Números. Ele deu para uma pessoa deu 1 talento, para outra ele deu 2 e para outra ele deu 5. Na hora que ele foi acertar conta com esses homens, ele observou também quantos talentos as pessoas tinham ganhado. Então Jesus sim, Deus sim, se importa com as quantidades, e ele está olhando os números também. Ele olha números também. Talvez pode ver alguém falar que ele não se importa com o número. Ele importa sim, porque aqui diz que Jesus olhou a quantidade que esta mulher deu, que era 2 pequenas, era pouco, mas também ele observa também a qualidade. Tem alguém que fala que Jesus não se preocupa com qualidade. Ele sim preocupa com a qualidade que damos também. Aqui nós continuamos aqui rapidamente. Então nesse texto também, se damos na proporção em que somos prosperados. Nesse texto também nós damos conta que, e podemos observar que ele se preocupa também, que Deus se preocupa com o que nós damos, estamos de acordo com aquilo que nós ganhamos. Isso podemos ver registrado no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 16, no versículo 2. Que lá está registrado que nós deveríamos dar de acordo, Deus tem nos abençoado, entende? Então, se nós damos ao Senhor de acordo, Ele mesmo nos tem nos abençoado, isso vai implicar que nós deveríamos ser mais generosos, entende? Na medida que nós somos prosperados, nós deveríamos ser mais generosos. Entende? E porque aquela viúva, por ela ser uma viúva pobre, ela era atendida também pelos favores, não é? Pelas ajudas que ela recebia. E naquela proporção que ela recebeu, ela foi e deu. Então isso também implicaria que quando o apóstolo Paulo disse que devemos dar com alegria, então ela estava fazendo isso com liberdade. Com liberdade, com alegria e com fé firme na providência de Deus, entende? Por isso que essa viúva, Jesus fez questão de louvar, né? Fazer um louvor a respeito dessa viúva. Jesus fez questão de exaltar a atitude dessa viúva, que ela estava dando com firme fé, uma fé firme na providência divina, mas ela deu de acordo à proporção que ela ganhou, que ela recebeu, né? Ele vê no oculto e nos recompensa em público. Aqui nós vemos aqui que Deus, ele está de olho em nós, como já falei no início. Ele está olhando, ele está com os olhos fixados em nós. Ele olha isso no oculto, no segredo. Mas na hora de nos recompensar, ele recompensa em público. E nós também, na hora que nós vamos dar a ele, ofertar a ele, testemunhar, que seria um modo de testemunhar que Deus ha provisto em nossa vida, isso é um ato público, né? E aí, ao mesmo tempo que ele estava olhando ali a quantidade que aquela viúva deu, que era pouco ou se era muito, isso serve de testemunho também. E se nós seguir também, se ela dava com alegria e liberdade, né? Isso vai produzir também uma força de dar a mais do que a pessoa podia. É o que está escrito também no segundo livro
de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Com alegria e com liberdade que dava. Diz que nós temos de ofertar com alegria, dar com alegria. E aí, no segundo livro de Coríntios, no capítulo 8, no versículo 3, devemos dar conforme as nossas forças e acima das nossas forças. É o que a viúva fez. Quando a pessoa faz, sabendo o que está fazendo, ela vai dar acima das suas forças. Ela vai dar de acordo com as suas forças e acima, como está escrito aqui no livro de 2 de Coríntios, capítulo 8, no versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. E aí no segundo livro de Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, vai dizer: cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Olha, eu creio que se Jesus observou a oferta daquela multidão ali, olhando os ricos dando muito e a pobre viúva dando pouco, ele viu esta alegria que havia no coração dessa mulher. Ele viu que ela sabia o que estava fazendo. Que Deus nesta manhã também nos ensina um pouquinho mais, né? E que nós venhamos ter essa convicção que os olhos dele está posto, fixado naquilo que nós estamos fazendo ou naquilo que nós estamos querendo fazer. Temos essa convicção e saber que o que nós fazemos, seja pouco, seja muito, tem de ser para o Senhor e que o Senhor recebe. Que o Senhor recebe. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia.